Eu assisti os piores animes só pra fazer esse vídeo. Depois de falar sobre os piores animes que eu já vi, eu decidi assistir de propósito alguns dos piores animes de todos. Pra isso, eu fui ao meu grande ambiente de trabalho que me rende muito conteúdo, o My Anime List. Lá eu fui na aba Top Animes, onde os animes estão listados com base no score, na pontuação. Como, por exemplo, o melhor, que no caso é Frieren, e em segundo também é Frieren. E quanto mais você desce, mais você se afasta do mainstream dos animes. E começa a adentrar um mundo obscuro dos animes mal avaliados. Minha busca levou um tempo, mas enfim eu encontrei no top 5.263 o anime pior avaliado do site. A partir disso, os animes são todos com a pontuação ND, ou seja, não disponíveis, que acontece quando o anime ainda não lançou ou não tem a quantidade mínima de votos para uma média ser feita. Delícia. E é aqui onde estaremos hoje. Eu peguei alguns animes tentando variar o gênero pra não ser muito repetitivo e assisti pra descobrir o porquê delas serem tão malquistas. Só pra constar, eu tive que filtrar a lista pra ter só séries de anime, ou seja, não vai ter filmes, OVA, ONA ou especiais, porque na lista geral a maioria dos piores avaliados são mídias que eu nem consigo chamar de animes. Mas aqui eu quero desviar disso, sinceramente. Eu não poderia deixar de fora um dos piores animes mais recentes, que é One Punch Man, mais especificamente a terceira temporada, que se encontra em 500º231º de 5.263 animes avaliados. Eu não gosto de One Punch Man, mesmo amando Mob Psycho, e nem é a mesma vibe, então faz sentido eu não gostar. Mas eu só queria dizer isso pra mostrar que eu, mesmo não curtindo, eu lembro de ser muito bem animada. Obviamente, né, por ser do prestigiado estúdio Madhouse. Mas já ciente das críticas dessa terceira temporada, que caiu na mão da JC Staff, um estúdio que eu temo, já que foi o responsável por Kenna Boy Girl Friendship Survive, eu já fui esperando o pior. E foi bem o que eu esperava mesmo. Logicamente, como alguém que não assistiu as duas primeiras temporadas e pulou direto pra terceira, essa foi a minha reação ao não entender porra nenhuma. Diferente dos próximos animes que eu vou mencionar, os problemas aqui são exclusivamente nos parâmetros técnicos ali de produção. E eu, como uma figura isenta de expectativas sobre essa adaptação, confirmo o óbvio. Esse anime é podre num nível absurdo. Que esse programa aqui tá uma porra. Algo que é um forte sinal de anime de baixo orçamento é o cenário com esses brilhos e sombras super marcados, principalmente nos objetos que não vão ser animados. É regra, os caras não sabem suavizar textura em animes low budget. E o engraçado é que em coisa de uma cena pra outra, mesmo sendo o mesmo objeto, ele aparece chapado do nada, mesmo anteriormente tendo um monte de detalhe, porque além de feio pra porra, não dá pra animar essa merda. Além disso, tem animação, claro, que parecem ter sido feitas igual editam MMVs, separando recortes dos personagens e editando individualmente. Até que na Boy Girl Friendship consegue ser visualmente mais agradável. E é isso que dá seu anime de ação pro estúdio que adapta 500 mangás de comédia romântica por temporada. As cenas de ação são patéticas, não na trocação, porque nem tem nesse episódio, mas em diálogos, cara, que eram pra ser impactantes, é só o personagem estático, enquanto somente a boca, o cabelo e as vestes do personagem se movem. Igual nas edits de... É um anime feio mesmo, só que eu não acho que é o suficiente pra merecer estar a cerca de 30 animes de distância do pior avaliado de todos, com uma nota de 4,72. Acho que a decepção dos fãs por não terem as expectativas correspondidas fez esse anime ficar bem mais abaixo do que ele deveria, já que, por exemplo, o pior anime avaliado em questão é X-Arm, com sua avaliação de 2,87. Esse anime é uma ficção científica focada em ação, que estreou em 2021. O terror dos otakus, o 3D de baixo orçamento. E além disso, olha esses defeitos especiais. A pós-produção desse anime tem a mesma capacidade que eu, mano. Olha essa merda desse Lightning Effect Green Screen baixado no YouTube. E ainda tem esse filtro negativo estouradaço pra tentar disfarçar. A abertura é o modelo dos personagens girando pra que eles não tenham que animar. E seria até melhor se fosse só isso. Porque quando eles tentaram animar, a direção conseguiu ser pior que o vídeo do Dolinho contra o Corotinho. E a coreografia consegue ser pior que aqueles vídeos de canais infantis que animam brigas de personagens fictícios no GTA, sei lá, ou no Garry's Mod. Por algum motivo, só o protagonista é 3D. Na verdade, só ele e outros personagens importantes. Os figurantes e até alguns coadjuvantes são 2D, porque os caras estavam sem verba pra fazer um modelo de todo mundo. E a história é basicamente que o protagonista, ele não gosta de tecnologia. Os pais dele morreram, coisa que sabemos graças ao diálogo expositivo do irmão
irmão mais velho dele, que fala pro irmão caçula dele ali dar o primeiro passo caso ele queira mudar. Então nosso protagonista, ele decide ajudar uma garota ali que tava sendo assediada pra mudar, e nesse primeiro passo que ele deu, ele foi atingido pelo clássico vilão dos animes, Turaki-sama. E ele muda, assim como o irmão disse, ficando em coma, e a mudança dele é que ele perdeu o corpo e virou um cérebro preservado por uma máquina, que é considerado uma das X-Arms, armas que superam qualquer outra força. Ele é o 00 da parada. Em 2030 ele é resgatado de contrabandistas ali pela polícia, ou seja, estavam traficando ele, e essa polícia é constituída por uma adolescente e uma androide. Tem uma luta ali no porto do GTA San Andreas, então ele toma o controle do navio e do corpo da androide para derrotar o X-Arm 08, que parece um vilão de Pokémon e luta parecendo um boneco pouco articulado, e tem o poder de intangibilidade na frente. Frank pré-time skip vibes. Eles vencem desse 08 aí e a polícia prende o protagonista no final, e revelam que há 10 anos atrás ele fez merda e não tá se lembrando, ou seja, ele virou um vilãozão e perdeu o corpo de algum jeito. To be continued. Isso te engaja? Provável que não, a mim também. Então eu não quero mais saber desse anime nunca mais da minha vida. Sem meme, o tempo nunca passou tão devagar antes de eu assistir esse anime. Eu não consigo destacar nada positivo nesse anime. Então só vamos pro próximo. Representando os animes de esporte, temos Lady Spo, um animezinho de 2018 sobre caçadores de recompensa esportivos. Seja lá o que porra foi essa. E a sinopse diz que é sobre esse time Hearts, dessas protagonistas, que participam de competições de diversas modalidades esportivas. Ah, mas que esportes são esses, Bruno? Eu não faço a menor ideia, pois o primeiro episódio tem 4 minutos, e é basicamente pra introduzir as personagens cagando, ou passando vontade de mijar, porque muito provavelmente esse é o fetiche de alguém. Mas não é nada muito explícito, até porque eles não teriam verba pra isso, já que o anime é literalmente imagens, frames que permanecem estáticos por muito tempo, e eles não se deram o trabalho de animar nem mesmo as personagens falando em poses diferentes. São realmente apenas imagens estáticas e aparece um GIF de 2 frames no canto da tela, porque isso pode ser reutilizado para representar os personagens falando em qualquer contexto. O maior trabalho de quem fez essa merda foi ter que sincronizar o GIF com as falas e colocar os keyframes aleatoriamente ali para gerar um mínimo de movimentação nessa desanimação japonesa. Eu dei sorte que o episódio é curto, então eu já fiz minha parte, já assisti o começo, né, como eu disse, porque eu não quero mais sacrificar o meu tempo pra saber mais sobre essa porra, que foi avaliado como uma sólida nota 3. Pupa é um anime de terror e suspense que saiu em 2014, e eu já tinha ouvido falar sobre esse anime, sobre como ele é bizarro, mas o meu conhecimento era raso, e continua sendo, porque eu prezo pelo meu bem-estar. Basicamente tem esses 2 irmãos, eles iam voltar juntos da escola, mas daí um cachorro zumbi infectou a garota com um vírus, que transformou ela num demônio. E tem essa chapeluda Van Helsing em versão fêmea, que fica falando do perigo das borboletas vermelhas. O episódio tem 4 minutos também, e esse anime, eu não achei mal ver mais um episódio, porque a produção do anime é perfeita se comparada com as obras anteriores. Tem movimento, pelo menos. E o cenário é estilizado, a ambientação é decente, porque ela tenta te deixar desconfortável e consegue, e realmente aconteceu muita pouca coisa no primeiro episódio. Então eu só queria ver como o irmão dela lidaria com o fato dela ter virado um demônio e estar comendo pessoas. E bom, ele tentou fazer ali com que ela recuperasse o sentido, o discurso no jutsu e tal, e ele se fudeu por causa disso. A partir daí eu já não queria mais ver. Então eu fui ver o trailer, né, só pra, sei lá, ter mais conteúdo pra falar sobre. E aí que eu percebi que a minha escolha de parar pelo segundo episódio foi agradável. Mas eu não esperava que, além deles virarem monstros e comerem os outros, eles ainda se comeriam de todas as formas possíveis. A nota é 3,28. Sabiru no Armor é um animezinho de ação também, só que esse não é sci-fi futurista, mas sim um anime steampunk e uma versão alternativa dos tempos dos samurais. Serializado em 2022, é um anime sobre Saika, uma vila que não recebe ordens de nenhum governante enquanto o Japão está em guerra, e existem ali os mercenários de Saika que protegem o vilarejo, com armors, armas que despertam ali as habilidades únicas para os usuários. O protagonista é o líder desse grupo e chegou há 3 anos na vila e não se lembra de nada, num período maior que 3 anos, igual eu. Como vocês podem ver, 3D, mas os modelos não são tão ruins assim, são até interessantezinhos. E como vocês podem ver, houve também uma tentativa de não cair na regra do anime de baixo orçamento. Ao invés de colocarem detalhes pra caramba, eles colocaram detalhes de menos no cenário e fizeram um bagulho ali com alto
alto contraste, um pouco mais simples nos cenários. Bem pegada oriental mesmo, parece cutscene de algum jogo mobile sobre ninjas ou samurais. Não é feio e até daria certo em uma animação 2D, mas é 3D. E mesmo que eu diga que os modelos não são tão ruins, a movimentação é. Diferente de X-Arm, aqui parece que foi utilizado o mocap, aqueles trajes de captura de movimento, porque os movimentos dos personagens são bem complexos, só que demais, chega até a gerar uma estranheza. E o que confirmou isso pra mim foi que no final nós vemos os voice actors de alguns personagens falando que esse anime é uma adaptação 2.5D reversa. A adaptação 2.5D é algo original dos teatros japoneses, que são peças que adaptam o anime para o live action, ao vivo. E com esse anime foi o contrário, ele foi uma adaptação de uma peça para anime, e tudo se encaixou nesse momento. Fora isso, a progressão do anime é horrível. A gente começa descobrindo que os soldados do shogunato têm medo do Saika, daí descobrimos que o protagonista já teve toda a jornada dele para virar o líder, vemos um pouco mais da relação de alguns personagens, tem festa, daí invadem a vila, matam quase geral, e aparece um cabra misterioso do cabelo platinado para salvar geral. Quem é esse maluco? Não sei, e nem quero saber. É um anime experimental, mas não deixa de ser paia, com uma nota de 3,80. Naria Girls é um anime do subgênero Mahou Shoujo, em brasileiro de Portugal, Garotas Mágicas. E eu me interessei por esse anime pelo potencial de merda que ele exala. Olha o começo do nome desse anime. É simplesmente Mahou Shoujo? Interrogação. E eu que tenho que saber, porra. Eu não sei porque eu me surpreendi de ser um anime com 3D bizarro, mas pra piorar, o 3D duvidoso ainda é a melhor parte, já que isso dura só na opening. No episódio em si temos imagens estáticas e as cenas que tem movimentos são capturas de movimentos. E simplesmente parece que esse anime foi feito no VRChat, pô. E deve ter sido mesmo. Geme meu nome, Geme. Falando Dudu. A história é que a rainha do gelo congelou o príncipe de Narândia, que pediu a um bichinho que ele fosse pro mundo humano achar os guerreiros lendários que surgirão como nas lendas para salvar o mundo dele. E o jeito que essas personagens colegiais, que são essas guerreiras lendárias, são apresentadas é como a despeitada, a peituda e a protagonista energética, que está no 8º ano, ou seja, são colegiais. E é assim que apresentam elas. Absurdo Nippon. E elas ficam simplesmente falando qualquer merda, e eu não tô nem zoando. Parece que é um improviso real de pessoas no VRChat. Eu nem sei como isso tá na Crunchyroll e não no máximo em um vídeo no YouTube. No meio de bobagens aleatórias ditas, elas percebem ali que todas sonharam com aquele treco branco, então do nada surge um cachorro bombado de peruca e o bicho branco que elas sonharam aparece oferecendo pedras pras minas, que transformam elas em garotas mágicas, com cenas reutilizadas da opening, que é a única cena que parece ter sido realmente animada, já que eles queriam mostrar a silhueta nua dessas personagens. Esse é o motivo. Facilmente dá pra perceber que esse é o motivo. E é isso o anime. 3 lunáticas no VRChat falando merda. Talvez se eu fosse outro Bruno, eu gostasse desse anime. Nota 3,91. Musashino é uma comédia de 2022 e é aquele típico anime propaganda de cidade, como por exemplo Mono, que me fez querer visitar ali a província de Yamanashi pra tirar foto e comer também, parece ter umas comidas gostosas. Mas Musashino é uma propaganda porca de Saitama, que mete um AD de uma loja de pão no meio do episódio, e o episódio já tem o tamanho de um AD. Então assim, eles fizeram bem assim eu ter vontade de ir pra Saitama, mas pra botar abaixo essa loja de pão. Tô brincando, esse anime não me irritou tanto assim. A animação inicialmente anima um pouco por parecer um 2D convencional, mas na verdade ela é uma animação estranha e parece utilizar aquela malha de deformação que simula uma profundidade, tá ligado? Simulando ali um 3D no movimento de imagens 2D. Mas pior que isso é o fato de não ter cenário. Esse anime usa literalmente fotos de Saitama, e quando as imagens não são grandes o suficiente pra cena, ele simplesmente distorce o espaço-tempo. A história é basicamente sobre colegiais, e o primeiro episódio inteiro são 3 minutos somente apresentando as garotas, seus nomes e séries no colégio, enquanto elas estão de roupa de banho num parque aquático. E o segundo episódio é basicamente elas procurando algo pra fazer pro clube delas, pra ele não ser fechado. E o resto, como sobre o que o clube delas é, ou o que elas decidiram fazer pro clube não ser fechado, é algo que eu já não me interessei o suficiente pra lembrar. Nota 4,66. Roommate é um anime que mostra o cotidiano de garotos que moram em um barraco. Na real é uma pousada ali, um
um lugarzinho bem da hora até. E você, sim, você, chega nesse barraco aí na pele de uma mulher que é sobrinha do dono, que fez você morar ali porque tu é uma desempregada fodida. Então você chega lá e esses garotos se apresentam a você. E esses são os seus novos vizinhos. Tem o alpinista, o ator e o cara que fica andando peladão pela casa. E que canonicamente deve ser processado por você. Pelo que eu entendi, a meta do anime é fazer você se sentir naquele ambiente, junto daqueles garotos. E na ending, eles começam a ficar sem roupas no sofá. Na minha versão, eu na pele dessa mulher, eu meti o pé na porta assim que isso aconteceu e saí correndo daquele barraco. Por isso que eu não terminei de assistir. Essa é a versão canônica pra mim. Assim como é canônico que essa foi uma das mortes do Diávolo, e também é canônico que Roommate é um anime melhor que One Punch Man. E as notas não mentem. Olha aí, 4,73. Melhor que o PM. Piadas à parte, as notas mentem pra caralho. Mas pelo menos, esse anime é um 2D decente, então faz sentido estar acima dos outros. Além de que a ideia de proporcionar uma experiência em primeira pessoa é interessante, mas não o suficiente pra me fazer querer assistir esse anime. Acho que por enquanto tá bom, né? Eu já assisti animes ruins demais. Vídeo passível de partes infinitas, pois anime ruim é o que não falta, então fiquem à vontade aí pra pedirem mais se quiserem. Obrigado por assistirem, tamo junto, membros. Luan Siqueira, Gabriel Galdino, Zilei, 67, Chicamaro, Samuel Oliveira, Elias GBP, Caio Macielos, Igor Sancho, Walter Gnômio, Douglas Páscoa, Otto Wilson, Vanastrea, Rimuru-san, Luan Desejo, Raitese, Frost, Cronos, Caio e Órgão e Música Limitada. Valeu, galerinha, se cuidem e até o próximo pior vídeo desse canal.